Oi, gente, tudo bem? Começando aqui, esperando a Ana entrar. Aproveitar para dar uns recadinhos aqui. Não sei se todas já baixaram o nosso aplicativo, né? Ele tá muito bacana, cheio de interações legais lá e tá com muitas atualizações, então até quem já baixou, peço que atualize o app se não tem atualização automática. E quem não baixou, por favor, já pode baixar, os links estão lá na nossa bio. Eu vou convidar aqui a Ana já tá, que é a nossa convidada de hoje. Daqui a pouco eu vou aqui. Sobre o tema da nossa live de hoje. A gente estava há tempo já parada nas lives, mas agora a gente está retomando. Boa Oi, Ana, tarde, tudo bom? tudo? Seja bem-vinda. Obrigada. Ainda não iniciei, não falei qual vai ser o nosso assunto hoje. Estava convidando o pessoal para baixar o app. A Ana é uma profissional do nosso aplicativo, é uma pediatra que está lá. Sim, Então, estava fazendo o convite para todo mundo. E sim. hoje a gente vai falar um assunto muito legal, e é um assunto que gera muita dúvida, que são os primeiros dias do bebê em casa, né, Ana? Isso. É bem, normalmente nas consultas pré-natais a gente conversa bastante já para tentar tirar todas as dúvidas antes do bebê nascer, porque a hora que o bebê nasce, aparecem mais e mais dúvidas, então a gente já tenta resolver um pouquinho antes, dar uma aliviada um pouquinho antes. E isso é interessante também, né? Porque eu não fiz a consulta pré-natal. E aí, quando eu cheguei em casa com a Cecília, eu lembro que a gente colocou assim, bebê conforto em cima da mesa de jantar e pensou, tá aí agora? O que a gente faz, né? E É, então, é bem complicado, assim, porque a gente fala, eu falo, brinco com as mães às vezes, eu falo, você saiu barriguda e você volta 2 dias depois com um serzinho pequenininho totalmente dependente de você. E aí isso todas as aí. dúvidas que você achou que não ia ter começam a aparecer. É verdade, eu vou tentar fixar aqui o tema da live, a Thaís me deu a dica. De Tá, repente, pode te apresentar a Ana, né? Que a gente não falou um pouquinho quem é a Ana Paula. sim. Eu sou pediatra, sou formada em pediatria pela Santa Casa de São Paulo e eu fiz especialização em neonatologia, que é a parte de UTI neonatal, dos bebês prematuros e também a parte do acompanhamento pós-natal, sala de parto. Eu fiz no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Hoje em dia eu moro em Mojimirim, eu atendo aqui na região, né? Faço consulta domiciliar e atendo em consultório também e trabalho em UTI neonatal. E esse é um Hum, assunto assim, a parte da puericultura mesmo, do bebê recém-nascido, os primeiros meses, todo esse acompanhamento com as mães é a parte que eu mais gosto. É o que eu mais gosto de fazer, eu gosto de ajudar as mães na parte de amamentação e tentando conversar. Porque eu acho que é um momento muito difícil para todo mundo, para o bebê, para os pais, para os avós, para todo mundo que está do lado, quer tentar ajudar. Então eu acho que quando você consegue tirar as dúvidas, consegue conversar sobre isso, é muito mais fácil e me realiza bastante conseguir ajudar nesse ponto as mães. a gente costuma dizer assim, eu não sei se tu já é mãe, Ana. Acho que Não, não, ainda né? não. Não, ainda não. É, acho que todo mundo que se torna mãe ou quem trabalha com isso acaba desenvolvendo um sentimento muito forte assim de querer ajudar, né? Porque a gente vê realmente as mães bem perdidas, né? Às vezes sozinhas, se sentindo sozinhas, às vezes nem sozinhas fisicamente, mas se sentindo sozinhas. Sim, E é muito gratificante poder ajudar. Eu imagino como deve ser bacana o teu trabalho. eu gosto bastante. Eu aprendi muito, assim, eu não tenho filha, mas eu tenho uma filhada agora que acabou de fazer 1 ano, é filha de pediatra também. E acho que veio para mostrar tudo diferente. Então, tudo que eu aprendi, assim, que a gente aprende na teoria, na prática é outra coisa. Então, Ah, veio para me então. ensinar bastante. Então, eu brinco bastante. Falo, fiquem tranquilas. Às vezes as mães mandam mensagem que o bebê não tá dormindo. Falo, calma, eu sei como é que é isso. A minha filhada passou por isso, filha de pediatra. Então, isso é normal acontecer. Que bacana, é. E é bem, isso é outra coisa também, não existe regra, né? Cada bebê é um bebê. Às vezes o que se aplica para um não vai se aplicar para outro, mas mesmo Com assim a gente certeza. tem algumas questões de bom senso do Tem. que a pediatria indica, né? Isso, Então tem também é algumas. o nosso papo é bem esse, né? De trazer, tu traz essa Sim, visão mais técnica do que a medicina indica, enfim. E a gente vai isso. fazendo o contraponto, eu como mãe posso ir fazendo o contraponto da maternidade real também, né? Sim, com certeza. Acho que isso vai ser o melhor, porque às vezes traz algumas experiências que eu tenho na parte da teoria e a prática a gente sabe que é um pouquinho diferente. Isso aí.
Então tá, vamos começar no nosso tema. Então, não sei se tu tem alguma entrada. A gente tem algumas perguntinhas aqui que já surgiram, mas Sim. não sei se quer começar por algum tema específico. Eu acho que o mais legal é a gente começar lá do pré-natal, de preparar a mala para a maternidade. Eu sempre falo que às Tá, vezes os bebês vêm no susto, então eu gosto assim, 35, 36 semanas, já deixar uma malinha ali pronta. Porque às vezes estoura uma boa. bolsa, começa uma contração, não adianta querer arrumar a mala nesse horário. Então tem algumas coisas que a gente indica as mães levarem, porque às vezes quer levar tanta coisa que acaba esquecendo o essencial. Então, o principal para levar, para ter na mala da maternidade, é um pacote de fralda, que vai precisar bastante, pomada de assadura. E aí, hoje em dia, as mães estão ficando entre 2 e 3 dias internadas na maternidade com os bebês. Tem alguns hospitais que estão Uhum. liberando mais cedo, mas a média hoje em dia ainda é de 2 a 3 dias que elas ficam internadas. Então, eu gosto sempre de separar, assim, 3 mudas de roupa. Se puder deixar em sacolinha separada, tem às vezes até quem faz enxoval de maternidade já tem, né? As É, os saquinhos caixinhas, os específicos. saquinhos, é. E aí eu gosto, dependendo do clima da cidade, onde o bebê vai nascer, ou então às vezes a maternidade tem o próprio ar-condicionado, levar sempre uma ou 2 mudas por dia, porque às vezes vaza um xixi, vaza um cocô e precisa trocar de roupa. Sim. Então eu gosto de deixar sempre assim, um bodyzinho, aqueles bodies de manga curta e uma calça, ou um macacão, aquele body completo. Se for um lugar mais calor, assim, que não seja tão frio. Se for no sul, por exemplo, tem épocas que é muito frio. Sempre é bom levar aqueles macacões de lã mesmo, que são mais quentinhos. Então, seriam 3 mudas de roupa, né? Então, um bodyzinho, uma calça e um macacão. Isso para 3 dias diferentes. Eu gosto sempre de levar aquelas toalhinhas de boca que usa para beber, que ajuda bastante. Uhum. Às vezes regurgita um pouquinho de leite, é sempre bom deixar ali do lado. Então, Isso é leva pelo menos excelente. umas 4 dessas fraldinhas, né? E se Uhum. for um lugar mais frio, eu sempre falo para levar uma mantinha também. Às vezes dentro do hospital tá mais quente, mas para sair com o bebê depois que sai da maternidade, levar uma mantinha. Uhum. E se for muito frio, levar uma meinha ou então aqueles sapatinhos de lã. Eu não indico muito usar luva, nem quando tá na maternidade, porque é importante pro bebê ter o tato, ele sentir as coisas. Então, às vezes a gente coloca a luva, às vezes põe até meiazinha na mão e ele perde esse tato, né? E ele tá descobrindo tudo que tá acontecendo. Lógico Uhum. que sempre tem as exceções para os lugares que são muito frios, que às vezes precisa pôr uma luvinha na mão do bebê, mas sempre que puder deixar sem, na maternidade é melhor. Então, Nesse quesito, assim, aqui pelo menos no Rio Grande do Sul, quando eu ganhei minha filha, a questão das fraldas, por exemplo, lá no hospital tinha as fraldas. Então, também eu acho que uma dica bacana do meu lado de mãe, pontuando aqui, é dar uma ligada para o hospital que vocês vão ter o nenê, para ver o que eles têm já a oferecer. Então, eu não precisei levar pomada, não precisei levar fralda, shampoo, nada de sabonetes, assim, nada. sim. Eles tinham tudo isso lá. Tem algumas maternidades que elas dão um kitzinho, né? Que já vem É, até com escovinha, às vezes de cabelo do bebê, já vem tudo separadinho. Mas vale a é, pena ter na maternidade se tem ou não, porque às vezes é é isso. no susto, não tem, tem que sair correndo para comprar. Aham. E uma coisa que eu acho legal também levar para quem vai, né, na amamentação, eu acho legal se o hospital permitir, porque às vezes tem alguns hospitais que não permitem. Se conseguir levar a almofada de amamentação, porque eu acho que ajuda Hum, bastante na hora, porque os primeiros dias são os mais difíceis da parte da amamentação, a mãe tá aprendendo, o bebê tá aprendendo, e você ter ali a almofada de amamentação é mais fácil. A mãe às vezes tá com acesso, né, tá com uma veia pega no braço, a poltrona não é a poltrona mais confortável, a cama às vezes não é mais confortável, então a almofada de amamentação dá um bom auxílio para apoiar o bebê e cuidar tudo certinho. verdade, essa é uma boa dica. Eu senti falta de algum apoio. Eu me lembro que eu ficava bem desconfortável É, tentando, até porque é muito novo, né? A gente já tá com várias dificuldades para conseguir fazer. A posição é mais uma delas, então a almofada deve ajudar bastante mesmo. sim, sim, sim. Eu acho que esses são os itens mais ou menos essenciais aí para a maternidade nos primeiros dias. Show, show. E aí saímos da maternidade já ganhamos, né? É tanto assunto se a Isso, gente pudesse entrar a fundo em cada um, né? Mas vamos dizer que a gente já ganhou, já deu tudo certo e saímos e chegamos em sim, casa. isso. Entraram todos em casa. Tem um assunto que tem bastante dúvida também, que é como limpar o umbigo do bebê. Ah, Então, tem. Chegou esse tipo de pergunta aqui para nós. a gente Até tem. de quanto em quanto tempo a gente se Isso, limpa.
Isso. Antigamente tinha muito medo, né? A gente tinha muito medo de infecções do coto umbilical. Hoje em dia já caiu bastante, já diminuiu bastante essas infecções. Mas é um órgão ali que tem que ficar de olho, tem que cuidar sempre. E não, a criança não tem sensibilidade no coto umbilical. Então, às vezes as mães têm medo de limpar, de segurar um pouquinho mais forte para poder limpar. Mas não, Sim. o bebê não tem sensibilidade nenhuma. O que ele chora na hora que você faz a limpeza é o gelado do álcool. Então, não é por dor, não é Hum, por nada. É justamente pelo gelado do álcool. A limpeza ela tem que ser feita de maneira rotineira toda vez que troca a fralda. Então, trocou a hum. fralda, pega um cotonete, molha no álcool 70%, ou então um chumacinho de algodão, molha no álcool 70% e passa em volta de todo o coto umbilical, porque ele fica, às vezes, na maternidade, fica com aquele clampzinho, né? Fica com um clipezinho Fica. preso. Então, você limpa toda aquela parte e tem que limpar tudo em volta. Porque às vezes Hum, a gente limpa só de um lado, só na parte que tá de cima, e embaixo ele fica mais molhadinho. O álcool ele ajuda a secar o coto umbilical e ajuda a cair lá na frente. Então tem que hum. levantar o umbiguinho mesmo, limpar o coto umbilical de todos os lados para ajudar a secar. E toda troca de fralda faz a limpeza do umbigo, é sistemático. Trocou a fralda, faz a limpeza do umbigo. E a questão do banho, né? Antigamente era banho de gato por causa do coto, né? Umbilical. Sim, E agora não tem mais isso, né? Pelo não. menos a orientação que eu tive não foi essa. Não, tá super liberado, pode dar banho. Tanto que às vezes o bebezinho, para acalmar, a gente indica fazer banho de ofurô, então ele fica ali mergulhado na água e não tem problema nenhum do coto umbilical. Isso ele não vai infectar, não vai molhar mais, nada disso. O álcool em si já ajuda a secar. Normalmente, quando o bebê sai da maternidade, o coto ele já sai mais sequinho, ele já sai mais pretinho, mais escuro. Então é só continuar limpando com álcool que ele dá uma boa auxiliada ali a secar ele e lá pelo sétimo, 10º dia de vida caiu um umbiguinho. Isso. No meu caso, eu dava o banho de ofurô, porque eu fui orientada já, né? Mas demorou bastante para cair o coto. Eu acho que demorou uns 20 dias. Tem alguns Bastante, assim. bebês que demoram um pouquinho mais. Às vezes é até porque ele não seca direito, mas assim, sempre o pediatra tem que ficar de olho. Sendo acompanhado e dando tudo certo, não tem problema. É, isso aí. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta em relação ao coto. Acho que era essas aí. Tá. Podemos seguir. Vamos. Outra coisa que tem bastante dúvida também é na hora da limpeza. Então, falando do coto, vamos falar da troca da fralda. Usa Uhum. lenço umedecido ou não usa lenço umedecido? Isso aí chegou também. Eu não gosto de indicar o uso de lenço umedecido, porque o lenço umedecido tem muito produto químico, tem alguns que até na formulação, quando você vai ver, tem álcool. E a pele do bebê é uma pele muito sensível. Então, quanto mais a gente fica passando lenço umedecido que tem produto químico, mais chance de ter assadura, de ter alguma dermatite ali de fralda, né? De ter alguma lesão na fralda, né? Na região da fralda. Então, se tá em casa, se consegue fazer essa limpeza em casa, eu sempre indico pegar um algodãozinho, molhar em água morna e limpar com um algodão mesmo. Porque como a pele é muito sensível, às vezes a gente limpa com gás e a gás pode machucar. Então, o que eu mais falo é em casa limpar com água morna e algodão, só. É, E aí, é se for trabalhoso. sair, Assim, como mãe, eu vou te dizer que é trabalhoso. Mas eu acredito, sim, que o lencinho até... Eu tive que, por um tempo, a minha filha tem dermatite atópica. E por um tempo eu tive que estancar o uso do lencinho umedecido e voltar pro velho algodão com água morna. principalmente criança que tem predisposição, que tem dermatite atópica, eles fazem as dermatites na fralda, assim, que dá até dó, fica super vermelho, super Isso. machucado. É. Então, se for sair, tá fora de casa, foi na consulta com um pediatra, precisou fazer alguma coisa, aí tudo bem, usa o lenço umedecido. Mas em casa eu sempre acho melhor fazer a limpeza com o algodãozinho e com a água morna mesmo. Deixando uma cafeteirazinha, alguma coisa para deixar quentinha e vai usando ela durante o dia. Ana, já que a gente está nas trocas, agora eu pensei que um assunto legal também é falar sobre o cocô, né? Sim, Que isso gera bastante dúvida das mães. Eu sei que tem mecônio, acho que é o nome, né? Que é isso, e que também é o depois primeiro cocô. isso, que é o primeiro cocô, e também a questão de qual é a periodicidade que a criança evacua também, né? Sim, Algumas mães ficam sofrendo porque o neném não está fazendo cocô diariamente, mas dizem que, pelo menos a orientação que me deram é que até 7 dias. Enfim, daí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse isso. assunto. Então, assim, sobre a quantidade de cocô que o bebê faz por dia, vai variar muito. Tem bebê que faz cocô a cada mamada e tem bebê que às vezes leva de 7 até 10 dias a fazer cocô.
E isso vale tanto para seio materno quanto para a fórmula. Normalmente a gente põe uma média aí de 7 dias. 5 dias a gente segura na fórmula. E se está em aleitamento materno, até 7 dias pode ficar sem fazer cocô. Hum. Eles têm, na verdade, o que a gente fala desde o começo, eles têm uma coisa que chama disquesia, o bebê tem. E isso é o quê? Ele não sabe qual força ele tem que utilizar, qual força ele tem que fazer na barriga para fazer cocô. Então, às vezes, você vê o bebê tá ali, parece que ele tá com cólica, é muito confundido com cólica. Parece que ele tá com cólica, ele tá fazendo força, tá com o rostinho todo vermelho, e quando você vai ver a fralda, não tem nada, mas ele relaxou logo em seguida. Então, isso é ele tentando entender a força que ele tem que fazer. E ele levar 7 dias para fazer cocô não quer dizer que ele tem o intestino preso, ou então às vezes tem mãe que assim, fica 3 dias sem fazer cocô, se tá em fórmula, por exemplo, troca a fórmula e vai trocando. Vai trocando uma atrás da outra para ver o que prende, o que não prende. E na verdade isso é normal do bebê. E a cor do cocô, ela pode no começo, ela vai ficar um preto, ele fica um verde bem escuro, parece um verde musgo, parece até petróleo, é bem pegajoso assim, parece piche, que é o mecônio, que é o cocô que ele produz dentro da barriga. Então é o cocô assim que não tem alimento, não tem nada. É própria descamação da pele do intestino dele que forma esse cocô. Então fica no primeiro dia, no segundo dia já começa a mudar essa cor do cocô. E aí são as fezes de transição que a gente fala. Então, essas fezes de transição é quando o bebê já tem um intestino com um pouco de leite, ele já está recebendo o colostro da mãe, já está recebendo, né, alguma dieta, alguma fórmula, o que seja, que for o caso, e ele já começa a mudar um pouquinho a cor do cocô, ele já fica amarelinho. Então, ele já vai ficando amarelo, e aí ele pode ficar, às vezes, um verdinho mais claro, um amarelo mais escuro, mas aí isso vai depender muito do próprio intestino do bebê. Inclusive, algumas coisas que a mãe come podem mudar a cor do cocô do bebê, tanto a cor do cocô quanto a cor do xixi. O exemplo é a beterraba. Tem mães que às vezes comem beterraba e assustam porque o cocô saiu mais vermelho. Isso pode mudar a cor do cocô. Na própria caderneta do bebê, que eles saem da maternidade, que todo bebê sai da maternidade, nas primeiras páginas, eu acho que deve ser a página 18, a página 20 da caderneta, ela tem uma fotinho com as cores que são fezes normais do bebê e as fezes suspeitas. O que a gente fica mais preocupado são aquelas fezes bem clarinhas, que parece massa de vidraceiro, sabe? Uma bem clarinha, quase branca. Nesses casos aí tem que ser avaliado pelo pediatra. Mas a variação entre um amarelo clarinho, um amarelo mais escuro e um verdinho mais claro, isso é super normal acontecer entre os dias. Assim como a frequência de evacuações também vai variar. Vai ter dia que ele vai fazer 7, 8 cocôs no dia e vai ter semana que vai ficar 3 dias, 4 dias sem fazer. E é super normal. Show. Bons esclarecimentos. Que mais, Ana? Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei pra gente falar. Chegou Tem. pergunta sobre visitas também. Não sei se quer encaixar agora ou quer fazer depois. Não, acho que a gente pode fazer agora, que já entra nos primeiros dias, já são essas Isso, dúvidas mais frequentes. Aqui perguntaram assim: as visitas podem pegar o bebê no colo? A partir de quantos dias pode se receber visita? Eu sou muito reticente em relação à visita, principalmente nessa época que a gente está agora. Porque assim, Isso a é gente também está um gancho importante da gente falar. Porque assim, a gente está numa época de pandemia e a gente sabe que as crianças estão tendo muito pouca internação, os recém-nascidos, os bebês, e até as crianças mais velhas, os sintomas em relação ao Covid são muito frustros, às vezes é uma febre, uma criança ou outra que precisa ser internada e tem algum caso mais grave. Só que as mães, as grávidas ou puérperas, são o principal grupo de risco para o Covid, são um dos principais grupos de risco para o Covid. A gente sabe que nos casos de grávidas e puérperas é um caso muito mais grave. Então, Não eu acho sabia que disso. a gente. Trancou um pouquinho. Oi, travou? Deu, agora deu. Deu uma travada aqui na minha tela. Voltou? Deu, agora tá bom. Então, pronto. Vai lá. Então, assim, nas visitas, o que a gente tem que tomar o maior cuidado? Principalmente agora na época da pandemia, com as mães. Porque a gente sabe que tem muita gente que é portadora assintomática do Covid, às vezes teve contato com alguém e nem sabe, daqui 2 dias começa a ter sintoma. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa parte das visitas, principalmente com as mães.
Em relação aos bebês, a gente tem... Travou. Deu. Nossa, peraí, eu tava dando problema. Aí, o que que a gente tem que tomar cuidado em relação às visitas? Em outros momentos, a gente tem que tomar cuidado, porque tem outros vírus circulando que vão fazer mal para o bebê, né? Então, esses outros vírus que estão circulando fazem mal para o bebê, e aí, às vezes, as visitas trazem, que é um resfriado comum para o adulto, e para o bebê pode ser mais grave. Então, em época de Covid, fora de época do Covid, quanto menos visita tiver em casa, melhor. E outra coisa que vem com as visitas, às vezes as visitas chegam e entram os palpites junto. E aí vem os Isso é bom. palpites, e aí vem a ideia de que o bebê tá chorando porque tá com fome, não tá pegando direito. E aí você imagina, o pai e uma mãe que estão super sem conseguir entender o que tá acontecendo, se adaptando, criando uma rotina com o bebê. Aí chega a gente da opinião e fala que tá fazendo isso errado. Não, na minha época eu fazia assim. Então isso tem que ter bastante cuidado. É. Mas em relação às visitas, eu gosto de liberar assim, a partir de 15 dias, 20 dias de vida, mais ou menos, e super limitado, assim, as visitas avó, avô, que vão estar perto, que querem conhecer o bebê, lógico, mas não para abrir para todo mundo, para criança, para nada do tipo. Boa, boa. A questão dos palpites que vem junto com as visitas é clássico, né? É, E aí a gente já tá bem atrapalhada, como tu falou, a rotina muito bagunçada ainda, né? Na verdade, a falta de rotina ainda, porque a gente tá querendo se entender ainda, né? você tá criando uma rotina em casa, né? Você tá tentando entender o que tá acontecendo, como que Isso. vai fazer. Você já tá cheia de dúvidas, aí chega alguém e fala para você assim: não, tá tudo errado, faz diferente. E aí você começa a escutar de todos os lados, então é meio complicado. Uma dica que me deram, inclusive, foi a minha sócia, Thaís, que quando começarem a dar muito palpite, o marido diz assim, olha, eu sigo as orientações do meu pediatra, então eu vou fazer assim. Mas legal, que bom que Isso. para ti funcionou, né? É, Foi uma dica que a Thaís me deu que para mim fez muito sentido. Então, ali tu já meio que bloqueia. Não, realmente, o pediatra entende mais que todo mundo, né, gente? é. Às vezes eu até brinco, tem algumas pacientes que vão e falam, ai, mas eu, por exemplo, eu dei água para o meu bebê de 3 meses porque a minha mãe falou. Eu falei, nossa, mas ela é médica, né? Ela estudou alguma coisa. Não, aí você fala, então, tem que tomar cuidado, porque o palpite muda muito. E às vezes tem alguns palpites que realmente são prejudiciais para o bebê e para a mãe, principalmente os palpites em relação ao aleitamento materno. Então, esses às vezes são os que mais confundem as mães e que mais fazem elas pensar, por exemplo, que o leite é fraco, que o leite não está sustentando, e todos aqueles mitos da amamentação que a gente sabe que já caíram por terra. E também, assim, a gente já tá num momento bem frágil, né, no puerpério, né, nós como mãe já estamos bem mexidas e ali essa questão dos palpites de um lado aqui, outro ali, a gente vai gerando mais ansiedade ainda, porque a gente não sabe quem seguir, daí hora segue um, hora segue outro e a gente acaba bem ruim, assim, para as É, mães. Então, se a gente conseguir realmente filtrar, melhor. sim, as mães acabam ficando perdidas. Dá É. doses, porque às vezes chega no consultório e tem um monte de dúvida e um monte de palpite. Aí você fala, calma, deixa eu falar primeiro, depois vocês vão vendo o que você vai tirar desses palpites ou não. Sabe, Ana, que uma coisa que até não veio pergunta aqui, mas eu vi rolando lá no aplicativo, as pessoas falando, na verdade, sobre ganho de peso dos bebês. O que é comum? Tinha uma mãe que estava ganhando pouco peso, o bebê estava ganhando pouco peso, e aí depois, num outro mês, parece que não ganhou nada de peso. E aí fizeram vários exames no bebê, enfim, quando é que isso deve se preocupar? O que é o normal, o que não é o normal? Então, no que a gente sabe que é padrão para todos os bebês, isso vai acontecer. Logo depois que eles nascem, eles vão perder peso. Isso vale para bebê Uhum. prematurinho, que nasceu de 600, 700 gramas, até bebê que nasceu com 4 quilos. Todos eles Isso. vão perder, em média, até o terceiro, quarto dia de vida, 10% do peso de nascimento. Então, é uma Uhum. porcentagem em relação ao nascimento. Então, não significa nada se o bebê pesa 4 quilos e perdeu 200 gramas. Não vai chegar aos 10%. Então, tem toda essa avaliação que a gente faz ainda na maternidade. E o que a gente espera que aconteça com o bebê depois que ele teve alta da maternidade? Em torno do 7º até o 10º dia, dá pra gente esperar, ele tem que voltar para o peso de nascimento. Ele tem que voltar a ganhar peso.
Antigamente, a gente tinha uma regra para os bebês de que todo bebê tinha que ganhar no mínimo 10 a 12 gramas por dia. Lógico que a gente ainda usa isso um pouco para se basear em algumas condutas, mas antigamente era assim, não ganhou 10 a 12 gramas, tira da amamentação, coloca a fórmula. E aí você acaba reforçando mais ainda a ideia da mãe de que o leite é fraco. O que eu faço no meu consultório hoje em dia e eu oriento as mães? Eu nunca vou tratar o bebê como um número. Então, não é porque ele ganhou 20 gramas de uma consulta para outra que eu vou avaliar só isso. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é se a pega está sendo adequada, se o bebê está sugando adequadamente, se ele está extraindo, né, todo o leite que ele precisa. Segundo ponto é avaliar se não tem nada de errado com o bebê, se não tem nenhuma infecção, nada que a gente possa suspeitar. E em terceiro lugar é ver o outro desenvolvimento dele. Então, ver se ele cresceu em estatura, se o perímetro cefálico cresceu. Então, todas as medidas que a gente faz com o bebê. Então, às vezes, a gente fica preocupado, e tem alguns pediatras que ainda levam isso em consideração, dos 10 a 12 gramas por dia. Então, se ganhou 9 gramas por dia, não tá bom. Então, eu sempre levo, nunca vou levar os bebês como número. Então, se ele tá desenvolvendo bem, se ele tá ganhando peso bem, se ele tá indo bem nas consultas, né? A mãe tá falando que ele tá bem em casa, ele tá indo tudo bem, o xixi tá normal, o cocô tá normal, então não tem por que a gente se preocupar muito só com o peso. É lógico que ele é um dado importante, mas ele não é o único ou essencial para isso. É importante isso. Eu acho que eu já tive uma amiga minha também que o bebê ganhava muito, muito pouco peso. Bebê super normal. E sugeriram fórmula na época também, por conta disso, né? E ela não deu, na época, ela não deu fórmula e o bebê se desenvolveu, em termos de desenvolvimento geral, assim, super bem. Só é magro, mas é porque os pais são magros mesmo, são pequenininhos e magros. Então... tem toda uma fisionomia que o bebê vai ter que se assemelha muito ao dos pais. Então, não adianta a gente achar que ele vai ganhar peso super bem. Se a mãe, por exemplo, às vezes a avó fala, não, a minha filha também não ganhava peso direito. Então, tem todo o metabolismo do bebê que ele já vem dos pais. Sim. Então, por isso que o peso nunca vai ser um número específico que a gente vai levar em consideração. Tem que avaliar o bebê como um todo. Show. Isso aí. O que mais, Ana? Vamos ver. Deixa eu ver. Outra dúvida que tem do aleitamento é se a gente deixa o bebê dormir a noite toda, se a gente acorda de 3 em 3 horas, como que tem que ser. Então, o que eu recomendo, e é normalmente a recomendação também da Sociedade de Pediatria, é sempre o aleitamento materno livre demanda. E o aleitamento materno livre demanda, ele é tanto para o bebê quanto para a mãe. Ou seja, se o bebê quiser mamar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, pode mamar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Ele vai fazer o horário dele. E para a mãe do mesmo jeito. Às vezes a mãe deu 4 horas, o seio da mãe já está mais inchado, ela já vê que está produzindo mais leite, ela pode colocar o bebê para sugar. Isso é livre demanda para os dois lados. Tem alguns casos que a gente pede para acordar mesmo de 3 em 3 horas, mas são alguns casos específicos. Quando o bebê ficou internado em UTI neonatal, bebê que nasceu prematuro, que nasceu pequeno para a idade gestacional. Então, nesses casos que os bebês têm um peso mais restrito, que precisam ganhar peso, a gente acaba pedindo para elas amamentarem de 3 em 3 horas para otimizar esse ganho de peso. Ou então, às vezes, aquele bebê que está com um ganho de peso mais difícil, a gente pode pedir para ela amamentar mais frequente, de 3 em 3 horas. Mas é para otimizar o ganho de peso, né? Não é porque o seu filho mama de 4 em 4 e está ganhando peso super bem que precisa mamar de 3 em 3. Se ele estiver bem, estiver ganhando peso bem, não tiver tido nenhuma intercorrência na maternidade, pode ser livre demanda. E essa regra, chegou uma pergunta também sobre a noite, se o bebê dorme a noite inteira, se tem essa bênção, né, gente, de dormir a noite inteira, desde nenezinho, quando chega em casa, assim, não precisa acordar o bebê se o ganho de peso tá normal. Isso, se ele tá ganhando peso bem, se ele não teve nenhuma intercorrência, não foi um bebê prematuro, não precisa acordar o bebê. Porque às vezes eu pego no consultório mães que falam, não, eu ponho no relógio de 3 em 3 horas para despertar. Aí você coloca 3 horas, aí o bebê mama. Nos primeiros dias, o bebê leva 40 minutos para terminar de sugar, para poder dormir de novo. Aí até ele realmente dormir, você colocar ele para dormir, já foi quase 1h30. Aí, coitada, a mãe tem 1h30 de sono para despertar de novo daqui 3 horas, o horário da amamentação. Então, pode ser livre demanda. Se não tiver problema nenhum, eu falo, agradeçam, ajoelhem e agradeçam se seus filhos dormem a noite inteira. Não acordem eles, deixem eles dormir a noite inteira. Boa dica. Ainda tem muita gente que eu vejo acordando os nenês aí. Tem. Isso é bem frequente. É um dos palpites também que vem bastante, que tem que acordar. Mas é sempre assim.
a gente fala para não acordar se é aquele caso, o bebê que tá ganhando peso bem, tá Claro. acompanhando bem com o pediatra, tá indo tudo certinho, não teve nenhuma intercorrência, pode deixar dormir a noite inteira e aproveita para dormir também. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Sobre o sono do bebê, vamos aproveitar já que a gente está falando de soninho, né? O que a Sim. gente pode esperar do soninho desses bebês recém-chegados? Eu lembro Então, que aqui em casa, eu sempre tive muita sorte, assim, com a Ceci, ela é bem dorminhoca sempre desde pequenininha, né? E aí, eu li bastante sobre o sono do bebê e tal, enfim, estudei, né? A gente aham, sempre diz que na maternidade a gente tem que estudar também para ser mãe, né? Estudei muito. bastante e a Ceci fazia umas sonecas de dia de 5 horas, às vezes de 6 horas. E eu, assim, ó, eu preciso acordar ela. Aí eu começava a tentar acordar ela, eu fazia assim, ó, judiarias com o bebê para tentar acordar, porque, enfim, diziam que tinha que acordar para saber a É, diferença do dia e da noite. tem tudo isso. Então, tem muita coisa, né, que se fala, mas quais são as tuas orientações em relação ao soninho? O que que as mães podem esperar? O que que é o normal? Então, é normal, desde uma criança dormir de 3 em 3 horas e tirar sonecas de 3, 4 horas, igual foi o seu caso, e ela dormir super bem à noite, você nem precisa acordar. Como é normal também o bebê acordar de hora em hora, durante o dia, durante a noite. Porque a gente tem que pensar, até o terceiro mês de vida, ele tá naquela fase que a gente chama que é a esterogestação. Uhum. Já tiveram vários estudos que comprovaram que a gestação para um bebê nascer pronto para o mundo seria de 12 meses. Então, como a gestação da mulher é 9 meses, os primeiros 3 meses de vida é como se ele ainda estivesse dentro do útero. Então, é por isso que quando a gente pega no colo, acalma. Quando a gente deixa ele apertadinho, faz aquele charutinho, né? Enrola ele com o paninho, ele acalma. Às vezes, colocar em contato pele a pele, deixar aqui no colo da mãe, que ele sente a respiração e o batimento cardíaco da mãe, acalma. Então, tudo isso é fase da esterogestação. Então, o sono pode ser totalmente caótico, como ele pode ser um sono muito regular. O mais importante é você entender os sinais de sono do bebê. Então, por exemplo, quando o Uhum. bebezinho, mesmo recém-nascido, você começa a ver que ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar com a mão muito fechada, muito cerrada. Às vezes tem bebezinho que começa a mexer na orelha, começa a orelha, puxar o cabelo, começa a bocejar. Então, tudo isso já é sinal de sono. Você não pode perder essa janela de sono, principalmente no bebê recém-nascido, que é o mais importante para criar rotina para ele. Que quando você pega essa fase que ele está começando a ficar com sono, você consegue fazer ele dormir, o sono vai mais longo, ele tende a ir mais longo. Lógico que sempre tem as exceções. Mas o sono tende a ser um pouquinho mais longo. Porque se a gente deixa passar e fala, não, por exemplo, são 5 horas da tarde, vou tentar segurar um pouquinho para ele dormir umas 6:30, ou então experimentar, esperar até a próxima mamada. Só que daí ele entra num ciclo de sono que ele é aquele bebezinho que briga com o sono. Então você começa a ver aquela criança que pisca, a hora que dá 5, 10 minutinhos que ele tá dormindo, ele acorda de novo e tá chorando. Então tem que tomar cuidado com esse ciclo de sono. E assim, o normal de um bebê recém-nascido, a gente espera que ele fique assim, em torno de meia hora, 40 minutos acordado e faça sonecas entre esses períodos. O que a gente tem que entender, eu até compartilhei no meu Instagram esses dias, que assim, ninguém dorme a noite inteira. Não existe uma pessoa no mundo que durma a noite inteira. A gente tem ciclos de sono que duram em média de 40 minutos a uma hora. Só que a gente não percebe que a gente faz isso durante a noite. Mas a gente acorda, a gente se vira, a gente olha o relógio, às vezes toma um gole de água, às vezes vai fazer xixi e a gente volta a dormir tranquilamente. O bebê, ele não, ele passa esse ciclo de sono, na hora que ele acaba esse ciclo de sono, ele volta e ele precisa, às vezes, de ajuda, principalmente nos primeiros 3 meses, para entrar em outro ciclo de sono. Então, por isso que tem bebês que, às vezes, de 40 em 40 minutos e de hora em hora, acordam para mamar, ou então, às vezes, precisa dar, às vezes, aqueles tapinhas que a gente dá assim, balança um pouquinho o berço, para ele conseguir entrar em outro ciclo de sono. Uhum. E uma coisa que é muito importante é desde o começo, desde quando o bebê chegou em casa, criar uma rotina. Então eu sempre falo para as mães, tenta sempre entre 5:30, 6 horas da tarde, dar um banho no bebê para já ir acalmando, já deixa a casa mais tranquila. É lógico que a gente tem um parênteses aí para as mães que estão no segundo filho, o primeiro filho de 4, 5 anos, às vezes não consegue deixar uma casa tranquila. Mas tenta deixar o bebê num quarto mais tranquilo, num cômodo mais tranquilo, mais escurinho, para ele ir entendendo que depois do banho ele já vai relaxar e já ir entrando no período da soneca.
Isso costuma ajudar muito lá na frente, quando o bebê tem 3, 4 meses. Porque os bebês recém-nascidos, eles gostam de previsibilidade, eles gostam de saber o que vai acontecer. Então, você ter uma rotina, você dá sempre o banho mais ou menos no mesmo horário, colocar para dormir mais ou menos da mesma forma, no mesmo horário, acaba funcionando para os bebês. A rotina vai indo muito bem para eles. Uhum. Muito bom, muito bom. E acho que Tô tem outra adorando. dúvida também. Eu acho que tem outra dúvida também, que é o sono seguro que a gente fala, né? Como que a gente coloca o bebê para dormir? Verdade. Tem liberado um documento, porque tem para prevenção da morte súbita do bebê. A gente tem algumas indicações para o sono seguro do bebê. A primeira delas é sempre colocar o bebê para dormir de barriga para cima. As mães têm muito medo e colocam o bebê de lado, então com a cabecinha de lado, porque se ele for voltar leite, ele não vai engasgar. Mas se você parar para analisar o bebê, a hora que ele está em sono profundo, que seria quando ele tem o maior risco para engasgar, ele nunca está dormindo com a cabeça para cima. A cabeça dele sempre vai pender para um dos dois lados. Então, esse medo que a gente tem, ele vai soltar na lateral da boca, né? O leitinho, se ele regurgitar, alguma coisa assim. Então, para o sono seguro, é sempre de barriga para cima. Evitar ao máximo qualquer coisa a mais no berço. Então, almofadinha, aquelas trancinhas que agora estão na moda para colocar em volta do berço. Se o bebê for dormir nesse berço, porque às vezes o bebê nos primeiros meses, assim, ele dorme naquele co-sleeper que tem do lado da cama dos pais. Aí fica o Sim. berço dele montado no quarto. Mas se for dormir no berço, tem que tentar tirar o máximo de coisas que tiver. Não tirar a almofada. Cobertor é sempre uma manta só na linha aqui do tórax do bebê, nunca passando da linha do mamilo, nunca colocando para cima. Às vezes tem bebê que precisa dormir mais abraçadinho, né? Que precisa dormir mais enroladinho, que faz aquele charutinho com o bebê. Você faz até a hora dele dormir. A hora que viu que ele dormiu, abre aquela mantinha e deixa ele mais solto. Ah, tem que abrir a mantinha do Tem. charutinho. Tem. Se for dormir, por exemplo, se for dormir longos períodos, à noite, quando a mãe vai estar dormindo também, o pai vai estar dormindo, que não vão estar perto do bebê, o ideal é que seja aberto aquele charutinho. Então, faz ele dormir abraçadinho, agarradinho ali no charutinho. E aí, a hora que ele dormiu, tá no berço, abre e deixa ele descoberto, né? Deixa ele solto. O cobertor só até aqui a linha do tórax, aqui a linha do mamilo. Legal. E tem muitas mães que têm dúvida de travesseiro também. O travesseiro que pode usar, e se realmente for necessário, é aquele travesseiro de recém-nascido mesmo. Normalmente é o travesseiro que a gente coloca, às vezes, no bebê conforto, ou então até no carrinho do bebê, que ele tem uma bolinha no meio. Ele é bem Assim fininho e pra ele tem uma cabecinha, bolinha. né? Isso, isso. Então, Tá. se for usar, é só esse travesseiro. Não precisa usar nenhum outro travesseiro, a não ser que o bebê tenha refluxo, por exemplo. Aí a gente pode usar o travesseiro mais elevadinho. Mas para o Ah, e bebê que sobre o chegou em colchão, casa, agora de refluxo, né? Tem o colchão, aquele que tem o ângulo já, né? tem, tem. É aconselhado todo bebê, mesmo sem o refluxo, a gente dar uma levantadinha no colchão. Eu não acho que precisa. Se o bebê não tem esse refluxo, porque assim, todo bebê tem refluxo. É normal os bebês regurgitarem. Tanto que tem a maioria dos bebês, é o que a gente fala que é o vomitador feliz. Então, ele é aquele bebê que tá sempre cheirando leite, sempre cheirando azedinho, mas tá ganhando peso bem, tá sempre sorrindo, tá sempre indo bem. Nesses casos que o bebê regurgita bastante, pode usar esse travesseiro anti-refluxo, porque ele diminui os episódios de regurgitação. Mas não precisa ter na mala da maternidade todo bebê que for nascer, entendeu? Então é mais se tiver alguma indicação, se tiver alguma regurgitação, ou se tiver algum refluxo, doença mesmo, aí tem que usar o colchãozinho, aquele travesseirinho, né? Que é um triângulo. Uhum. E a tua orientação em relação a dormir no berço do quartinho dele ou junto com os pais? Como que tu orienta? Então, pela prevenção da morte súbita também, a orientação é dormir no quarto dos pais até os 6 meses. Ou então, se dormir fora do quarto dos pais, dormir sempre com a babá eletrônica ligada. Para qualquer Uhum. barulho você acordar. Mas eu recomendo deixar no quarto dos pais até os 6 meses de vida. Eu acho que é o mais seguro. Principalmente aumenta a chance de sucesso do aleitamento materno. Então, se puder, até os 6 meses, eu gosto de deixar no quarto dos pais. Falando sobre a morte súbita, Ana, o que que é a morte súbita? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu Então, me a lembro morte. que quando eu ganhei a CS, a minha mãe achava o fim da picada ela dormir de barriga pra cima. Ai, coitada da guria, de barriga pra cima, tu não vê, tu dorme assim? Porque deixa ela de lado, eu deixava você sempre de lado, né? Então,
o que que é a morte súbita, né? Por que que a gente tem que deixar eles? Por que que é mais orientada de cabecinha assim pra cima, de corpinho pra cima? A morte súbita, ainda não tem nenhum estudo que consiga definir o que acontece na morte súbita. A gente sabe que por algum motivo o bebê sofre asfixia, principalmente bebês de Uhum. 0 a 6 meses. E aí tem vários estudos falando sobre a morte súbita, tem vários fatores de risco, inclusive se tem fumante em casa é fator de risco. Se algum, ou o pai ou a mãe, se usa bebida alcoólica, é fator de risco. Tem vários fatores de risco que podem produzir a morte súbita. E aí, o que a gente. Por isso que eu falo do sono seguro. O sono seguro é justamente para evitar esse episódio de morte súbita. Então, é um bebê. O episódio de morte súbita seria o quê? O bebê tem uma asfixia por algum motivo que ninguém sabe qual é. Não foi confirmado nada ainda. Não é refluxo de leite. Não é engasgo. Não é nada disso. Ninguém sabe por que ela acontece. A gente não sabe se é porque o bebê deprime, se ele entra num sono tão profundo que ele não tem um movimento ventilatório satisfatório e aí ele pode causar asfixia, mas não tem nada que confirme o que acontece. É só uma entidade, a gente fala que é uma entidade, a morte súbita. É comum acontecer, eu já vi acontecer alguns casos. Então, para isso, a gente fala do sono seguro. Então, por que que a gente sempre fala para dormir com a cabecinha para cima, virada de barriga para cima? Porque você melhora a via aérea do bebê, você expande mais a via Ah, aérea do bebê. Então, se ele tá de ladinho, ou então se ele tá principalmente de bruços, que é de totalmente bruxo. contraindicado, ele pode sufocar de bruços, porque ele fica com o rostinho no travesseiro. E de lado ele pode virar o rostinho, apesar de ser um bebê recém-nascido, ele ainda pode virar o rostinho e pode ter essa chance de sufocamento. Então, por isso que de barriga para cima é sempre melhor. A chance de sufocar não tem nada perto dele e ele abre melhor a via aérea. Entendi. Mas é um assunto muito Esclarecedor. complexo a morte súbita. Ela não é muito bem entendida, ninguém consegue entender direito. A gente sabe que tem alguns fatores protetores, por exemplo, o aleitamento materno é um fator protetor. Ninguém sabe, consegue explicar por quê. Talvez eles tenham alguns estudos que mostram que é porque a mãe em aleitamento materno fica mais acordada, ela presta Mas mais atenção no bebê. Como ele está em aleitamento sempre, qualquer coisinha ela já põe ele no peito. Então, talvez por uhum. isso. E também por isso que eles falam para o bebê ficar no quarto dos pais até os 6 meses. Porque qualquer movimentação do bebê, os pais têm um sono muito mais leve. Então, qualquer movimentação, eles já vão procurar o bebê, já vão mexer no bebê, qualquer coisa assim. Muito bom, Ana. Muito bom. Deixa eu ver o que que mais que rolou aqui, Deixa então. eu ver. Ah, outra dúvida que teve, voltando lá no Covid, era se passa pela gestação. Se a mãe que teve Ah, é. Covid, se ela pode passar para o bebê. Até agora não teve nenhum caso comprovado. Tiveram vários casos já no mundo inteiro, no Brasil teve, de bebês que nasceram e estavam com Covid no primeiro, segundo dia de vida. Ninguém conseguiu comprovar se isso foi, se eles pegaram logo que eles nasceram, ou se foi transmitido via placentária, que a gente fala que é a transmissão vertical. Mas não teve nada comprovado até o momento. Agora, o que teve aí nos últimos dias, nos últimos 2 dias, que eles estão estudando bastante, é que teve um bebê em Singapura que a mãe teve Covid durante a gravidez e o bebê nasceu com anticorpos para o Covid. Então, eles estão tentando Hum, entender o que aconteceu. Mas, a princípio, não foi descartada, mas a gente não interpreta como transmissão vertical, que fala, né? Quando você tem a passagem pela placenta. Então, a princípio, o Covid não passa transplacentário, ele não passa da mãe para o bebê. E interessante. também a amamentação não é contraindicada. Então, a mãe tem Covid, eu já tive casos de mães que tiveram Covid na maternidade, e a gente não contraindica a amamentação. Ela pode amamentar o bebê, não passa pelo leite materno. Inclusive, o colostro é rico em anticorpos, é super importante para o bebê. A única coisa é que a mãe tem que tomar algumas precauções. Então, se for ficar no quarto da maternidade ou então em casa, tentar deixar pelo menos a 2 metros de distância o berço da onde a mãe está deitada. E a hora que ela for pegar o bebê para amamentar, lavar bem as mãos, fazer a higiene das mãos e sempre usar máscara. Uhum. Mas pode amamentar tranquilamente, não tem risco nenhum para o bebê. Nossa, tá muito boa essa live, Ana. Muitas dicas boas. A gente não falou sobre o banho, eu acho, né? Na verdade, a Foi. gente falou ali que algumas coisas algumas pessoas usam o furô, mas a gente não entrou nesse assunto. Acho que é um ponto de dúvida também, né? Sim. Bom, eu lembro que no primeiro banho da Cecília, coitada, eu não sabia da temperatura do banho.
uma besteira se for parar pra pensar, né? Mas eu errei a temperatura, porque o que pra mim tava bom, pra ela não tava. Depois que eu descobri, quando a Thaís, inclusive, também me disse, não, Mari, tem que ser, acho que era 37 graus, e me deu um termômetro de banheira, foi uma É. maravilha pra mim aquilo ali. Hoje em Né? E eu disse, dia, bah, devo ter posto 40 graus pra guria, é, porque... hoje em dia tem algumas banheiras que já tem até um pininho quando você solta a água, que se a água tá muito quente, ele fica vermelho. Então você já sabe que tá Hum, ali fora. Mas é justamente isso, é mais ou menos entre 37 graus, 36,5, 37 graus a temperatura da banheira. É lógico que não precisa ficar com o termômetro ali colocando o tempo inteiro para ver, tem os termômetros de banheira, mas é sempre assim, você coloca no dorso da mão, se você vê que a água tá quente, não tá queimando, mas ela tá quente, tá mais para quente do que para fria, é a água ali ideal para o bebê. É o que a gente indica. E eu gosto de falar bastante nas consultas de pré-natal também, é se puder evitar banho nas primeiras 24 horas de vida do bebê. Algumas maternidades hum, têm de rotina dar esse banho. Às vezes tem bebê que nasce enquanto a mãe está se recuperando ali da anestesia, se foi cesárea, alguma coisa assim, o bebê já está tomando banho. aham. Gosto de indicar sempre depois das primeiras 24 horas. Porque aquela gordurinha que o bebê nasce na pele, ela é muito benéfica para o bebê. Ela hidrata a pele do bebê. Então, ela protege a pele do bebê. Então, é sempre bom a gente deixar 24 horas o bebê sem tomar banho. E aí, a partir das primeiras 24 horas, pode dar banho. E o Olha, nunca bebê, ouvi falar disso. mas na verdade são recomendações novas, tá? Deve ter nos últimos Ah, 2 anos que alguns pediatras estão recomendando isso. Tem até. A maioria das maternidades hoje em dia seguram o banho nas primeiras 24 horas. Mas é hum, meio nova, deve fazer uns 2 anos que saiu essa recomendação. E depois que deu o banho, tá em casa, o bebê pode tomar 2, 3 banhos por dia. Às vezes tá com muita cólica, o banho de ofurô ajuda muito, muito, relaxa muito o bebê. Então eu falo assim, se for dar um dos banhos por dia, tem que ser o banho com sabonete para limpar, fazer a higiene. Os outros banhos dá só um banho com água morna só para relaxar o bebê mesmo. Que agora tá uhum. entrando verão, então começa a ficar muito mais quente, o bebê soa bastante. Então pode dar 2, 3 banhos por dia, sendo que um deles tem que ser com sabonete, os outros são só com água. E nos lugares que são mais frios, não é necessário que o bebê tome banho todos os dias. Ele não precisa tomar banho todos os dias. Fazendo a higiene adequada na troca das fraldas, não precisa dar banho todos os dias nos bebês em lugares mais frios. Então, isso é normal também. Boa. E eu gosto sempre de começar o banho aos poucos, porque às vezes a gente põe o bebê direto na água, ele assusta e começa a chorar, e aí vira aquele drama a hora do banho. Então, tem a técnica que eu gosto de fazer quando você deixa o bebê enrolado no charutinho, segura ele no Uhum. braço e molha a cabecinha dele primeiro. Bem devagarzinho, molha a cabeça, sem deixar cair água no ouvidinho, né? Então, molha a cabecinha do bebê. E aí, depois que você molhou, com ele enrolado ainda na fraldinha, você põe ele na água. E aí, aos poucos, vai soltando a fraldinha e aí ele vai relaxando um pouquinho mais. Nós fizemos assim aqui em casa, a orientação lá do hospital. Assim, e era É, no ofurô, mas era enroladinho. Ela tava isso, enroladinha e a gente botava na água e ia soltando aos poucos o. isso. É bem isso. E assim, o É, sabonete, o mais legal. simples que puder. Sem perfume, sem cor, aqueles bem de glicerina mesmo, de bebê. E aí pode ser aquele sabonete, o mesmo sabonete que você vai usar no corpo é o que você vai usar para limpar a cabecinha. Não precisa ter nenhum produto específico, nenhum shampoo específico. Pode usar o mesmo sabonete. A minha filha usou sabonete no cabelo até acho que 1 ano e meio, porque ela não tinha cabelo. Então, Ela custou pegar cabelo, então ela não, usava nem sabonete. precisa. Só pode usar só o sabonete que tá ótimo. Aham, muito bom. E tem alguma orientação em relação ao ofurô especial? Porque tem um manejo específico, né, de segurar a cabecinha. A Tem. gente fica um pouco inseguro, assim, a gente fez aqui em casa, mas a gente ficou bem inseguro no início. No começo é muito difícil, assim, para algumas mães que não têm essa habilidade, porque o bebê é muito molinho. Então a gente acaba ficando com medo. O ideal é que, se você tiver em casa, seja o balde específico para ofurô. Porque a gente fala que é banho de balde, banho de ofurô, mas tem os baldes específicos, que eles têm a bordinha dele embaixo, ela é mais arredondada. Então ela Uhum. é mais confortável para o bebê ficar. E quando você for segurar, você segura sempre pelo pescocinho do bebê. Ele não vai sufocar, mas você segura sempre ele aqui pelo pescocinho dele. Normalmente você fecha a mão, assim, você apoia aqui atrás da cabecinha dele e segura por aqui pelo queixinho dele.
E aí, como ele vai Uhum. estar na água, ele vai estar meio flutuando ali, meio boiando. Então ele ajuda bastante. Tem mães que têm muito medo de segurar pelo pescocinho, você pode segurar pela axila também. Ele vai ficar só com o bracinho para fora da água, mas você consegue segurar pela axila e ele pelo menos fica com o corpinho mais solto. Uhum. E aí pode dar quantas vezes for preciso durante o dia. Eu gosto até de bebês que são muito. Tem bebês que choram bastante, têm mais dificuldade para relaxar, para poder dormir. Colocar uns 2, 3 sachêzinhos de chá de camomila no banho. Olha, E aí você faz o banhozinho com chá de camomila no bebê. Porque ele libera o cheirinho, dá uma relaxada, dá uma aliviada, às vezes, na cólica, ajuda bastante. ai, que legal. Não sabia dessa dica. Muito bom. Ah, tem uma mamãe aqui que colocou, e quando sai chorando do banho, os meus sempre faziam um escândalo para vestir a roupa, É, né? Tem eu alguma brinco. técnica de acalmar o bebê, Ana? Não, na verdade não tem nenhuma técnica específica para acalmar nesses casos. Eles realmente não gostam, porque eles não gostam de mudança de temperatura. Então, a hora que você tira a roupa para Hum, pôr no banho, ele começa a chorar. Aí ele acalma no banho. Aí quando você tira para pôr a roupa, ele chora também. Isso para os bebês recém-nascidos. Os bebês mais velhos, tem alguns que realmente não gostam. A hora da troca de fralda, troca de roupa é o terror. Mas para os bebês hum, recém-nascidos, quanto a variação de temperatura for menor, melhor vai ser para ele trocar. Então, às vezes, já deixar tudo pronto no banheiro e troca o bebê, às vezes, no trocador no banheiro, ou então no próprio hum. quarto, mas deixar o quarto mais quentinho para ele não sentir tanto essa variação de temperatura. Mas realmente, a hora da troca, às vezes, é uma hora meio de choro intenso, mas que melhora logo em seguida. Não tem nada muito específico que possa fazer para ajudar. Boa, boa. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa também. Thaís falou aqui que termômetro ajuda muito, mas depois a gente acostuma com a temperatura, é verdade. Depois Acostuma. a gente sabe, não precisa usar para sempre, mas eu usei por um Exato. bom tempo, olha. Eu Mas fiquei é, no meio traumatizada começo. depois do primeiro banho. No começo a gente fica meio preocupada, até você, depois você se acostuma. É o que eu falo para as mães. Às vezes elas falam, ai, mas tá chorando muito o bebê. Com o tempo, você aprende a entender o choro do bebê. Você já começa a ver a diferença de um choro de outro, se é fome ou se não é. Então, calma, no começo é difícil. Os primeiros 15 dias são bem difíceis, tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para o bebê, para todo mundo. Mas É. depois dá uma melhorada. Ó, chegou uma pergunta que a Thaís colocou. Temperatura do ar-condicionado, essa é boa. Ah, sim. Temperatura do ar-condicionado. Normalmente, no máximo, 23 graus. Não menos do que isso. Porque abaixo Hum, disso já é uma temperatura muito fria para o bebê. Então, no máximo, a gente segura em 23 graus, que é a temperatura, por exemplo, que a gente preconiza dentro de uma UTI neonatal. É sempre 23 graus os ar-condicionados, né? Então, sempre assim, evitar o vento direto no bebê. E é lógico que se tá com ar-condicionado, mesmo que esteja muito calor e vai ligar o ar-condicionado, sempre manguinha comprida e calça, né? Comprida para o bebê, para ele não passar frio durante a noite. Uma mantinha ali na região do tórax dele. E no caso Mas, do inverno, Ana, assim, aqui eu por enquanto estou usando aquecedor a óleo, assim, porque ele diz que resseca, né? O ar-condicionado quente resseca. E aqui a gente precisa de aquecedor de noite, né? sim, Porque fica bem frio. A temperatura, assim, como é que a gente faz assim para aquecer o quarto? Alguma dica? Pode usar o ar-condicionado no quente? Se usar um pode. daqueles umidificadores junto? Pode. Se for usar um ar-condicionado quente e ver que tá com o quarto tá mais seco, tá faltando umidade, porque às vezes tem ar-condicionado hoje em dia que nem faz isso, que ele não diminui tanto a umidade do quarto. Então você pode ligar o umidificador ali no quarto para ele dar uma umidificada no ar. Eu não gosto daqueles aquecedores tipo de ventilador, aquecedor elétrico durante a noite. Tem esses Sim, aquecedores pequenininhos que você pode usar, saiu do banho, só para deixar quente o ambiente. Mas tem que tomar cuidado porque eles dão muito curto-circuito, eles pegam é. fogo com facilidade. O melhor de todos é o aquecedor a óleo, que apesar de ser um trambolhão, que é enorme, É, mas ele é o que esquenta melhor o ambiente e ele não resseca, ele só esquenta, ele libera calor. Mas se precisar ligar o ar-condicionado quente, é só ligar o umidificador do lado, não tem problema nenhum. eu uso a óleo, desde que ela nasceu, é muito bom, eu adoro. Só que agora eu tô pensando que quando ela for pra caminha, ainda vai demorar um pouco, mas quando ela for pra caminha, eu acho arriscado É, deixar, porque vai que acorda no meio da noite, não e viu, encosta a tocou, mão. né?
É. Então Por é isso uma que coisa tem que que eu já tomar tô cuidado. pensando. Aí, às vezes, nesse caso, vale colocar o ar-condicionado quente, porque daí É, você não vai ter esse risco de dela queimar a mão ou qualquer coisa assim. isso aí. Deixa eu ver se veio mais alguma coisa. A gente não falou sobre cólica, né? Talvez seja um Verdade. assunto interessante. Acho que a gente já tá nos finalmente aqui, daqui a pouco vão nos cortar, mas a gente pode Sim, falar um pouquinho. vamos. É um mito as cólicas, né? Na verdade, a gente acha tem o bebê vai chorar por vários motivos. Nem sempre é cólica. São poucos os bebês que realmente têm cólica. Ou eles vão Uhum. chorar por aquele episódio de disquesia que eu falei, então ele faz muita força para fazer cocô e às vezes não sai nada, ele tá entendendo a força que ele tem que fazer. E aí ele fica vermelho, fica com o rosto vermelho, às vezes fica até a mãe fala, nossa, parece que ele vai gritar de dor. Isso é a disquesia. E também coincide muito o horário da cólica com o que a gente fala que é o horário da bruxa. Então, o Uhum. horário da bruxa, que é aquele horário entre 6 e 8 horas da noite, que parece que alguém trocou o seu filho de casa. Era aquele bebê estava calmo durante o dia, chega esse horário, a casa cai, parece que tá desesperador, nada resolve. E aí muitas mães atribuem a cólica a isso. Só que a gente tem que saber diferenciar bem o que é essa hora da bruxa e o que é a cólica. A cólica, ela vai vir em qualquer horário do dia. Normalmente, ela não vem só à noite. A piora dela não é só à noite. Quando esses episódios de choro intenso acontecem só à noite, a gente acaba atribuindo mais a hora da bruxa. Que é quando o bebê cai o nível dele do hormônio de ficar acordado, que é o cortisol durante o dia, e ele ainda não está produzindo a melatonina, que é o que dá o sono. Então, ele entra numa briga com ele mesmo de não conseguir relaxar e não entender o que está acontecendo. E é muito comum, a gente relaciona muito isso com os dias que a mãe tá mais cansada. Sempre o choro do bebê da hora da bruxa é pior nos dias que a mãe tá mais cansada. Parece que o bebê pega essa energia da mãe, né? Sente que a mãe tá cansada e ele acaba ficando incomodado também. Já as cólicas, para fechar o diagnóstico de cólica, você tem que ter um bebê que chora mais de 3 horas a cada 2 a 3 dias, por 3 semanas. Então tem todo um diagnóstico teórico. Hum. E a cólica é o desenvolvimento normal do intestino do bebê. Hoje em dia a gente está tendo muita medicação para a cólica. Está tendo uma oferta muito grande de medicação por conta da cólica. Às vezes resolve, às vezes resolve. Tem alguns que a gente sabe que resolve, que são aqueles com lactobacilos, que todo mundo conhece quais são. Tá na moda agora. E ele tem estudos que comprovam que ele melhora mesmo, mas não é sempre. Como na medicina nunca é 100%. Nunca 1 mais 1 vão ser 2. Então, tem bebê que vai ter cólica mesmo, que não vai melhorar com medicação, que vai melhorar muito mais com o colo da mãe, com uma bolsa de água quente, com um banho de ofuro, que qualquer outra coisa. Então, tem que tomar cuidado só com essa automedicação da cólica. Porque hoje em dia a cólica a gente acha que tem que medicar. E não é só isso. A cólica às vezes não tem medicação que resolva. É simplesmente esperar passar. Eu sempre brinco com as mães. Eu falo, ó, o melhor remédio para cólica é o dia que o seu bebê vai fazer 3 meses de vida. Esse é o remédio que vai curar a cólica do seu bebê. Porque com 3 meses ele já tem uma maturidade intestinal melhor. Então ele acaba tendo menos episódios de cólicas. Então o melhor remédio é isso, são os 3 meses. Ai, muito legal. Ana, já tá batendo quase 1 hora, daqui a pouco a gente vai, o Instagram vai nos fechar Vai aqui. cair. Nossa, eu amei, eu espero que todo mundo tenha gostado. Achei que Bom, foi muito esclarecedor, muito conteúdo bom. Eu realmente gostei muito. Vamos deixar salva a live aqui no IGTV. Então, quem não legal. assistiu também, depois a gente passa o link para assistir. Queria te Sim. agradecer muito pelo conteúdo, pela disponibilidade. Foi um Imagina. prazer. Foi muito bom. Foi muito bom. Muito esclarecedor. É bom tirar essas dúvidas. Às vezes que tem alguma mamãe aí que vai chegar com o bebê já já, vai ajudar bastante. Isso aí, com certeza vai ajudar muito. Vai ficar salva, perguntaram aqui, vai ficar salva no IGTV, sim. Tá Ótimo. bom, gente? Obrigada, então, Ana. Um beijo para ti. Obrigada, Mari. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.